Estamos diante de um cenário do qual é quase que impossível não virmos aqui no canal para podermos dar, de alguma forma, a nossa opinião ou fazermos uma exposição crítica, imparcial, sobre o que está acontecendo neste momento no Oriente Médio, isto é, sobretudo na Palestina. Como nós que estamos aqui no Ocidente, movidos por toda uma culturidade, por toda uma holística, devemos olhar para o mundo lá do Oriente Médio e entendermos quais as razões desses movimentos terem surgido. Qual o pano de fundo e de fato histórico que está por trás de tudo isso? Seria mesmo o Hezbollah uma organização terrorista? Seria mesmo o Hamas uma organização terrorista? Generalizadamente, pode-se dizer que ambos os movimentos, organizações, grupos, sociedades, associações, seja lá como quiserem falar, são organizações terroristas? Qual é o conceito de terrorismo? Se nós devemos considerar o Hezbollah como uma organização criminosa, o Hamas como uma organização criminosa, como nós devemos considerar Israel, dentro de uma perspectiva histórica de verdade, com base não só nos documentos pós-constituição do Estado de Israel, ou mesmo pela própria história guardada na memória e documentalmente pelos próprios judeus. Este mapa que vocês estão visualizando, tá? É um mapa que abarca o contexto que nós, neste momento, estamos vislumbrando, estamos vendo, ok? Aqui onde eu vou circular e depois vou apagar, ok? Você tem o que se chama Palestina, um território histórico. Mesmo que tal nome tenha sido atribuído pelos romanos por decorrência do seu domínio lá nos idos do primeiro século, no caso, digo, o título e o nome dado a esta terra filistim, lá para aproximadamente mais próximo da Síria, que está aqui, olha, ok? Tendo como capital Damasco, abaixo, beleza? Então, evidentemente, este território, esta área que de alguma forma ainda assim está relacionada com outros países, ok? Que nós iremos trabalhar nesse momento, sim, estes representam um amplo contexto do que nós estamos vislumbrando nesse momento. Evidente que nem todos os países que compõem a Liga Árabe estão diretamente ligados a esses conflitos. Tem outros que não querem nem dar pitacos. Beleza? Então, vislumbre aí o que o professor colocou para você. Você está conseguindo enxergar? Está tudo legal? O meu áudio, como é que está saindo aí, galera? Fala para mim. Porque esta é aquela aula para você gabaritar na sua aula de geografia. Você que está graduando, pós-graduando, fazendo um mestrado, um doutorado, vai pegando aí. Beleza? Ok? Só comente para mim se o meu áudio está legal, está tudo bacana, tudo bonitinho, tá? Vamos lá, vou esperar aqui os amigos poderem dizer para mim se porventura esta aula, essa abordagem valer o seu Pix, valer aí o seu reconhecimento em um super stick, um super chat para ajudar o professor José a continuar esse trabalho de desenvolvimento cognitivo, eu serei muito grato, porque afinal nós temos despesas para mantermos esta atividade, tudo bem? Você não é obrigado a fazer. Faça se puder, quando puder, e se você quiser fazer, ok? Então, obrigado, Cláudio, pela informação, o áudio está legal. Se você não pode me ajudar financeiramente, eu quero te agradecer, porque sei que você é uma pessoa inteligente e vai me ajudar convidando amigos para virem ao canal. Você vai me ajudar compartilhando agora naquele grupo de ateu que olha para o professor José como uma pessoa um tanto hostil, arrogante, prepotente, naquele grupo de pastores cristãos que
dizem que eu sou o Satã, o Demo, tá bom? Lá naquele grupo de bolsonaristas que estão aí levantando bandeira de Israel, né, num contorcionismo, enfim, faça porque você também vai estar ajudando o professor José. Então vamos voltar para a tela aqui, beleza? Vamos voltar para a tela. Deu para vocês captarem? Deu, né? Então o professor rapidinho vai tirar aqui. Ó, é aqui que nós estamos. Veja, nesse momento nós não iremos tratar neste conteúdo sobre o Hamas. Por quê? Estamos falando de duas organizações que, do ponto de vista dos países imperialistas que compõem objetivamente, de um lado, a América do Norte, países como os Estados Unidos, nós temos para a Europa, a União Europeia, países absolutamente interessados no controle, e eu até digo de alguma forma, mesmo os Estados Unidos mantendo uma relação estritamente, se você acha que não, sim, com o Líbano, com a Síria, com o Catar, com a Turquia, onde eles possuem 40% espalhados, e mesmo com a presença palestina ou árabe, agora falando de etnia, nós é quem somos os legítimos herdeiros. Nós vamos deixar o Benjamin. E ele disse, e foi no monte, em hebraico a pronúncia seria Hagar Gidelar, no monte da grande bênção. Pode ser traduzido assim, ok? O Senhor nos fez esta promessa. Não tem. Quando José disse que o que está aí será constantemente, daqui 10 anos, 20, nós estaremos aqui de novo, querendo dizer que o Israel é inocente da guerra que está acontecendo na Palestina. O culpado são os palestinos. Eu quero desafiar o Dr. Roque a justificar que o problema da guerra entre Hamas e Israel é isolada de uma teologia política. Está feito o desafio, Roque. Vamos ouvir. That same truth has echoed down the ages, not just for the people of Israel, but for all humanity. We face such a choice today. It will determine whether we enjoy the blessings of a historic peace, of boundless prosperity and hope, or suffer the curse of a horrific war, of terrorism and despair. Olha, eu vou deixar o link deste vídeo na descrição, copiei agora. Neste mesmo momento, o Benjamin Netanyahu vai pegar um mapa, ok? Um mapa. E nesse mapa, traduzindo para o português, está: eis aqui o novo Oriente Médio. E ele vai mostrar a anexação que ele pretende fazer territórios palestinos ao Estado de Israel. Então, evidentemente que nesse cenário, o que nós temos é que aparecem dois grupos distintos, que do ponto de vista do imperialismo serão considerados grupos terroristas. A questão é, são grupos terroristas mesmo? Do ponto de vista da geopolítica que abarca tudo isso aqui, seriam mesmo grupos terroristas? Incluindo Israel, que está aqui nesse contexto, seriam? Bem, a primeira coisa que o professor José deve trazer para você de forma muito imparcial, tá? É que, do ponto de vista dos países que estão aqui neste contexto, não, eles não são considerados grupos terroristas, a não ser para Israel. Para países que compõem, por isso digo, tá? Sobretudo os interesses norte-americanos. Então veja, eu estou dizendo que, mesmo no pano de fundo da política brasileira, eu pergunto, até que ponto eu não poderia chamar o movimento bolsonarista de terroristas? Entendi, professor, é porque eles não usaram canhões, não usaram mísseis, não usaram balas, não usaram granadas. Isso é relativizar o conceito de terrorismo. É simplesmente querer limitar uma prática de vandalismo, de ataque às instituições democráticas, institucionais, de ataque ao patrimônio público e privado, entende? A prática de incendiaristas, como de patrimônio privado, de carros, caminhões,
violação de direitos ao direito de ir e vir, como fechando ruas e impedindo você de bem trabalhar. Vamos para a Bíblia para entender o Hezbollah que está aqui. Ok? Isso, numa linha divisória de defesa de espaço, de território. Ok? Mas que é disputado por Israel desde os tempos bíblicos, com a mentira de que tem um Deus que prometeu para eles aquilo que já pertencia a quem, professor? Aos libaneses. Vamos lá? Vem para a Bíblia então comigo. Ponto. Vai aparecer aí na sua tela um texto bíblico, ok? Primeiro texto bíblico. Estou me valendo das obras, primeiro, históricas dos cronistas. Professor, o que são as obras históricas dos cronistas? São as obras que foram produzidas cabalmente a partir de um projeto de descolonização da Palestina, desses territórios lá no Oriente Próximo. Então não olhe agora para aí, olhe para o Oriente Próximo, para aquela historinha, filisteus, amorreus, jebuseus, captou? Ismaelitas, edomitas, giobonitas, captou? Ok. É ali que uma classe poderosa judaíta está transformando a mente, primeiro, do seu próprio povo, porque o Israel está dividido em uma elite judaíta e uma elite trabalhadora, campesina. Aqueles que detêm o maior poder de capital, que dominavam, que queriam explorar o campesinato, são aqueles que, na verdade, querem estabelecer um novo modelo interno de governo ou de administração, que envolve religião, que envolve política, que envolve território, envolve espaço, envolve administração, fisco de propriedade, mais ou menos isso. Então, como eles não têm ainda um espaço, um território, nem o templo ainda tinha sido erigido, você vai conhecer a historinha do templo, eles estão tendo que ocupar espaços. Porque para ser independente, precisa ter espaço, território, ok? Precisa ter um exército, ok? E precisa ter uma economia. Então não existe território sem povo, não existe povo sem exército, não existe... Enfim, esses são os principais elementos que compõem uma nação, um povo. Israel é apenas um grupo de... Não posso usar, né? Disseram que é crime falar vagabundos, né? É crime, agora virou crime falar em vagabundos. Era isso aí. Que peregrinavam de lugar para lugar. De um lado, os exploradores, que viviam às custas dos outros os trabalhadores que queriam sobreviver, cultuavam os deuses vizinhos e eram perseguidos. Pois bem, constrói-se então toda uma ideia de que nós precisamos tomar este território. Precisamos, mas para tomar esse território, nós precisamos construir um exército forte. Precisamos criar uma história. Qual é a história? Psicologia da massa, sem anacronismo. Vamos manipular o povo e dizer que essa terra Deus nos deu. Vamos inventar uma historinha de que tem um patriarca que um dia viveu entre nós aqui nesse território e que, na verdade, esses que estão dizendo que são donos da terra são picaretas, são bastardos. Nós vamos tomar tudo. That same truth has echoed down the ages, not just for the people of Israel, but for all humanity. We face such a choice today. It will determine whether we enjoy the blessings of a historic peace, of boundless prosperity and hope. Então, lá, nós, figurantes que aparecem nas narrativas bíblicas por uma tradição, por editores, redatores, são os chamados líderes de movimentos. Vamos chamar aqui propriamente de Hezbollah, lá do Oriente Próximo. E, professor, agora você vai matar os rabinos de raiva. Porque eles dizem que a terra é deles, porque foi uma promessa. Mas peraí, se fosse deles, eles não precisavam lutar para tomar? Mas eles estão dizendo que tem que tomar. Então, eles estão criando um movimento paramilitar, através de um cara que não existiu, é mito, chamado Moisés. Consequentemente, tem um outro cara que também não existiu, que se prove o contrário, chamado Josué. Mas a ideia da narrativa é apenas mostrar os enfrentamentos históricos que são vividos por esse povo.
para criar uma narrativa, de fato, pós-exílica, de que essa terra lhe pertence. Pronto. O texto que vai aparecer na tela vem comigo. Olha aí. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés será vosso. Ai, como é lindo esse Hashem! That same truth has echoed down the ages, not just for the people of Israel, but for all humanity. We face such a choice today. It will determine whether we enjoy the blessings of a historic peace, of boundless prosperity and hope, Todo lugar que pisar a planta de vosso pé é vosso. Assista aqui no meu canal o depoimento, a declaração de Benjamin Netanyahu na ONU em setembro, antes da guerra.